Valendo! Fala, galera! Está começando mais um podcast Deu Bom, o podcast mais favudo de Brasília, né, Neto? Exatamente. Eu sou o Rodak, seu anfitrião de hoje e sempre, e ao meu lado o grandioso Neto. Exatamente. Estamos aí para mais um episódio muito legal e eu diria histórico, né? Histórico, cheio de histórias aí da gastronomia brasiliense. E no mês do aniversário de Brasília, Sim. mês de aniversário de um grande jornal também, que já a gente vai revelar junto com a nossa convidada aqui. Uma pessoa bem gabaritada aí, que já passou muitas coisas aqui, né? Eu diria que ela viu essa cena gastronômica de Brasília acontecer. Inclusive criou, né, a gastronomia no jornal. Não Como foi coluna, né? Como coluna. A galera já matou, né? Vamos apresentar já, né? Vamos. A nossa convidada de hoje é Liana Sabo. Obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra falar com a galera do Deu Bom. E é um Deu Bom que a gente queria fazer já faz tempo, né, Neto? Eu sempre te falei, né, que eu queria trazer você aqui no podcast, que você tem várias histórias pra contar. E assim, a gente tem até a oportunidade, né, de encontrar a Liana nos eventos, degustações, restaurantes, né? E trabalhando, né? E aproveitando um pouco também, acho que é importante, né? E acho legal a gente ter essa oportunidade de compartilhar as histórias dela com quem não consegue, né? Tá com ela, assim, mas que é fã da coluna, que gosta da escrita dela, gosta das análises dela, né? Da crítica. Eu acho que é um ponto importante, eu diria que é um marco histórico no Deu Bom, assim, a gente ter uma pessoa que faz parte desse cenário praticamente do começo, né, aqui em Brasília, né? Sabe de tudo. Vocês vão ver aí por que a gente chamou a Liana aqui? Porque ela é uma pessoa que é divertida, sabe de tudo, dá uma aula, simpática. Então, né, vamos conversar com nossa convidada Liana. Mas antes a gente tem que fazer aqueles anúncios, né? Os nossos anúncios de sempre. Falar aqui do estúdio Rodak. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se... dei sorte. Hoje tá na ordem. Entrou na ordem aqui. O estúdio Rodak, que é esse estúdio que a gente tá gravando aqui. Um estúdio multiambiente, fácil localização. Fica aqui na 506 Norte, ao lado do McDonald's. É um estúdio que é perfeito para você fazer o seu podcast, né? Podcast, entrevista, infoproduto, né? Mesa cast, infoproduto, do jeito que você quiser. Você pode colocar programa de aqui rádio, o seu ambiente do jeito que você quiser também. Fazer programa de rádio também. Usar, de repente, a sala para outra coisa também, né? Treinamento. Fazemos né? qualquer negócio. Então, entre lá em contato com a gente. Pode entrar em contato pela DM, @Estúdio Rodak. Pode ser pelo Deu Bom Brasília também. Pode me chamar no pessoal também, Rodak. E é isso, né? Se você quiser gravar o seu podcast aqui, o Estúdio Rodak é a melhor opção. Certo? Exatamente, certo. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que você gabaritou dessa vez. Aí eu não tive que te lembrar de nada. Né? E também pedir, né? Como a gente está começando agora... Cadê? Acho que é pro outro lado, talvez? Aí... Pedir aqui o apoio da galera aqui, que vocês quiserem apoiar a gente, patrocinar a gente, entre em contato também. Estamos começando uma nova fase do Deu Bom Brasília. Né? O podcast está aqui com casa nova, já tivemos vários apoiadores, vários... Quem acompanha a gente há muito tempo já viu grandes marcas aqui nessa TV, né, apoiando, tanto aqui quanto também nas nossas redes sociais, né? E agora nesse estúdio novo, depois de um hiato para poder trazer essa casa nova, a gente está buscando novos apoiadores, né? Isso. Então, se você quiser patrocinar, se quiser ter a sua marca aqui agregada com a gente, colocar sua marca aqui nesse telão maravilhoso aqui, ó, ter sua marca com vários convidados legais que a gente vai trazer, entre em contato com a gente também, mesma coisa, DM. Olha a oportunidade que a galera da gastronomia perdeu hoje, ó. Olha, ó. Vocês poderiam estar no seu restaurante aqui com Liana Sabo na mesa aqui, ó. Perderam. Exatamente. Então, dá mais esse mole não, que a gente vai trazer ainda muita gente fera daqui de Brasília. Só conversar com a gente que a gente faz essa parceria, né? Exatamente. Tá rolando umas coisas aí. Já tem algumas coisas engatilhadas. Inclusive, se eu fosse você, corria logo. Exato. Mandava uma DM pra ver o pacote de cotas, como é que tá. Só vai ter alguns números de porque a galera a gente já tá fechando algumas coisas e as cotas estão acabando. Então, entre em contato. Corra. E dito isso, né, a gente tem uma frase que a gente sempre traz para os nossos telespectadores, para nossa audiência. E para o convidado, né? E para o convidado analisar, que é uma frase motivacional que a gente quer que você analise, diga o que você acha dessa frase. Que é a frase da seguinte:
Corra atrás dos seus sonhos, mesmo que seja uma droga. São os seus sonhos. Essa é a nossa frase motivacional. Eu queria que você desse o seu parecer sobre essa frase. O que sua você análise achou? sobre a frase. Bem personalista. Bem personalista, né? É uma frase... Você acha que é motivacional? Você acha que ela motiva? Eu acho que é muito verdadeira. É verdadeira, né? Seus sonhos são seus sonhos. Mesmo que Se seja- você não vai correr atrás, ninguém vai correr por você. Exatamente. E é impossível você viver o sonho do vizinho. Sim. Você pode só viver o seu. É. Então, é certo. É, Se o seu sonho é uma droga, né? Se você quer seguir esse sonho, então siga. tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é conquistar o que você sonha, né? Então, Exatamente. Então tá aí essa bela análise, essa bela frase para motivar a nossa audiência, né? Acho que tá todo mundo mais a motivado. gente sempre depois consegue dessa- tirar uma coisa boa de uma uma frase. pérola, né? Dessas frases. Uma frase desmotivacional, né? Exatamente. Então vamos começar o nosso papo, né, Liana? Eu gostaria de agradecer novamente e começar pelo começo, né? Exatamente. De onde é a Eliana? Como é onde que foi? veio? De onde veio? Como é que foi a sua infância? Conta pra gente. O meu sonho foi vir a Brasília. Olha aí. Aí. Não é um sonho droga, né? Eu acho que é um sonho É, bem legal. Vir e pra deu muito Brasília certo, e deu né? muito certo. Eu já conhecia, porque eu tenho a minha irmã mais velha, morava aqui, e com a família, os filhos pequenos, e eu ainda estudando jornalismo. Eu sou formada pela UFIURGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ah, E até hoje, o curso não é uma faculdade independente, é um curso junto com a Faculdade de Filosofia. E isso eu achei uma grande vantagem, porque o curso de jornalismo, junto com a filosofia, tinha várias cadeiras que não existem em faculdade de comunicação. Então, eu Tipo o quê, assim? eu estudei política, sociologia, uma porção de coisas que dão conhecimento geral. sim. Porque nenhuma faculdade do mundo ensina a fazer jornal. Você só aprende a fazer jornal dentro do jornal. E assim, voltando até um pouco nessa fase você é de Porto Alegre? De onde você é? Eu sou do interior, Hum. uma cidade que fica a quase 500 quilômetros de Porto Alegre, no centro-norte do estado. E fica entre duas cidades importantes, assim conhecidas. Cruz Alta, que é a terra de Érico Veríssimo, nosso grande escritor, e Santo Ângelo, que é a capital dos 7 povos das missões, que este ano as missões fazem 400 anos. Mas aí, voltando aqui, eu queria entender como é que foi essa transição da sua cidade para a universidade. Como é que era a nossa cidade? Qual Como que é era a foi sua cidade? Qual que era a sua Você falou cidade? que era do Minha Sul. cidade chama-se Ijuí. Juí. Ijuí. Ijuí. E como é que foi a infância nessa E cidade? ele tem um alcunho epíteto, colmeia do trabalho. Então, ela é formada basicamente por imigrantes. E tem lá hoje uma festa anual, que é em outubro, aniversário da cidade, no parque, onde tem 5, 6, 7 etnias que formaram a cidade. Mas as duas mais importantes são os alemães e os italianos. Mas também tem árabes e tem do leste europeu, eslovenos, tudo. E eu cresci lá, e eu sou de uma família que os meus 4 avós vieram do leste europeu. Então, eu tive uma cultura gastronômica absolutamente Riquíssima. europeia, né? Variada. Quer dizer, eu vinha conhecer comida brasileira já adolescente, quando aos 13 anos viajei para o Nordeste. Então, no Rio Grande do Sul, na minha região lá, todo mundo era descendente, era imigrante, e a comida local, então o que o gaúcho tem é o churrasco. É o churrasco e mesclado. E até hoje, de domingo, o que as famílias lá comem? A proteína, o churrasco, ou o frango, que chama galinha assada, e aquela maionese de batata, Sei. que Nossa, é é uma uma coisa delícia adorável, isso. que você só encontra aqui nos galetos. Sim. É bom demais. Essa infância lá,
rodeada com essa cultura, né, do leste europeu. Alemã? Era de que região? Seus avós eram de que país, perdão? O meu nome foi descaracterizado, tirado o Z, porque era SZ que chama. O meu avô, nascido em Budapeste, casou-se com uma russa alemã, por parte de pai. Por parte de mãe, o meu avô era um engenheiro alemão que foi ao Rio Grande do Sul e ele construiu 3 usinas hidrelétricas. Caramba. E assim, eu já tive a oportunidade de visitar o leste europeu, Budapeste, já tive também na Alemanha, viajado. Polônia, República Tcheca, já deu. E é uma culinária ela é bem específica, né? Você pega os tchecos com goulash, né? Por exemplo, que é uma comida muito simples, mas ao mesmo tempo muito te dá muita energia e é muito saborosa. Por conta, né, dos períodos de guerra e tal, tinha que ser uma coisa mais simples, né? E essas coisas, a Liana vai poder falar até melhor que eu, elas, mesmo depois das guerras, elas viraram a comida do dia a dia, né? E no Sul, alguns lugares que eu já fui com alguns amigos, ainda tem essa cultura, né? Dessas comidas camponesas, vamos colocar assim, né? Tem bastante, ainda, né? Faz parte. E qual que é a comida que você tem mais, assim, memória afetiva de quando você era pequeno, você comia? Uma que você lembra, assim, de comer bastante. Traz saudade. Eu falei dessa maionese de batata, do frango assado, né? E também influência italiana. A gente tem muita pasta lá, né? Que é o macarrão. Delícia também. Pô, então é só do melhor, né? Só do bom e do melhor ali. Não passava fome, né? E como é que foi essa transição para... Eu saí de lá para estudar, porque na ocasião, no meu colégio, eu fiz... O ensino era o curso primário, o ginásio e tinha o científico. Só que eu não tinha intenção de seguir nenhuma qualidade científica. O meu assunto era humanidades, então eu precisava fazer o curso clássico, que não tinha na minha cidade. E nisso eu fui para Porto Alegre, emigrei para Porto Alegre para fazer o 3º ano clássico e vestibular, e aí entrei na UFIURGS e me formei lá. E quando eu estava lá, houve exatamente a Revolução de 64, eu era estudante em Porto Alegre, então participei de passeatas, né? A gente levava bordoada e fazia parte. Você era bem rebelde quando era mais adolescente? Como todo adolescente, né? A época militar, né? Todo mundo ia pra rua. E aí eu me formei, até tentei trabalhar lá, mas não havia. Uma coisa curiosa, por exemplo, o grande jornal, que foi assim uma coisa fantástica, chama-se Correio do Povo. Era um jornalão. Acho que até hoje tem, né? Até hoje existe. Ele encolheu. E aí eu consegui, por contatos, tudo, eu fui fazer estágio lá. E naquela época, estagiário não ganhava nada, não é como hoje, quer dizer, não pagava nem... Até hoje não ganha nada, né? Não, mas hoje é bem melhor. Mas hoje é bem melhor. Nem a sola de sapato. Mas eu consegui, junto com o editor de cultura, do Correio do Povo, e nessa ocasião estava inaugurando lá o auditório Araújo Viana, então ia grandes peças. Aí eu, muito foca ainda, entrevistei Paulo Tran e esses grandes atores e artistas, né? Outra, Margarida Rey, Irene Ravache, pessoas assim. Então começou na cultura? E eu estava indo muito bem, até que um dia, era de tarde, entrou o dono do jornal, Breno Caldas, um senhor altíssimo, e era uma redação antiga, móveis escuros, preto, vetusto, e ele me viu. Eu nunca não encolhi um pouco, né? Uma menina, eu era muito magra, 1,72 m, e naqueles anos, no fim dos anos 60, Mary Quant tinha inventado em Londres a mini saia. Então eu tinha uma sainha vermelha de 2 palmos. Caramba. Então era uma saracura, né? Só via a perna, só perna, né? Aquele saiote. Ele entrou na redação, ele me viu e perguntou, né, assim, o que é isso, quem é essa menina? Aí o editor-chefe, Borges Fortes, disse,
Isso é coisa do Gastal, da editora de cultura. Trouxe essa menina é da universidade. Uhum. Aí ele mandou chamar o Gastal e disse: eu já não disse para vocês que eu não quero mulher na redação. Caramba. E muito menos de minissaia. Nossa. Ou seja, enfim, acabou meu estágio. Agora, enquanto eu estava lá, eu tive o supremo gosto de participar numa mesa ao lado. Então, imagina uma mesa importante, tudo. Tinha uma pilha de papéis grossa, de papel pardo. Sabe aquele papel pardo? Que usa para embrulhar coisa. E um kit de lapiseira, lápis, apontador, borracha e aqueles papéis. Sabe quem era o dono da mesa? Quem? Mário Quintana. Nossa. Caramba. Você passou por umas Apenas figuras, Mário né? Quintana. Aí eu olhava tremendo e pensei, meu Deus, mas muito tímida ainda, né? Uhum. E toda tarde tinha um horário que ele levantava se ele ia à lanchonete do jornal. Sim. Aí chegava lá e ele pedia sempre a mesma coisa. Era um bolo que tinha lá e uma média, café com leite. E quando ele levantava, eu corria atrás. Eu corria atrás dele e ficava. Até o momento que ele percebeu, ele virou-se e disse, menina, você é minha sombra aqui. Aí conversou comigo. Você estava atrás de um emprego com ele, era isso? Não, ele Ele na mesa ao lado dela trabalhava com ela ali. Achei que você estava indo atrás dele para conseguir Não, é porque ela era fã. Impressionada, porque eu vi ele escrever todas as quartas-feiras. Ele escrevia uma sessão que se chamava Do Caderno H. Eu vi ele escrever versos, o pensamento. Você via ele na produção ali, né? Na produção, então. Deve ser legal. Nossa, que privilégio, hein? Isso é um privilégio, assim, um cara gigante, né? Aí saía no jornal, né? Ou era livro? Não, ele também era escritor, mas ele assim... era pago, ele era funcionário ele era pago, um colunista, né? Escrevia do Caderno H. Aí você via ele escrevendo lá, e quando saía, você falava, você já tinha visto já. Você já vê ele escrevendo, você é velha pra mim, né? E aí, lá... E outra pessoa que, enfim, emocionou muito a minha geração... Tinha Porto Alegre, na Rua da Praia, uma grande livraria, chamava-se Livraria do Globo. Sim. E cada ano tinha tardes, durava assim horas e horas de autógrafo. Eu conheci Érico Veríssimo. Legal. Nossa, legal demais também. Ele assim... você falou de dois nomes assim importantíssimos no cenário, não só gaúcho, mas nacional, né? Sim. Principalmente da literatura ali, de pensadores também, por que não, né? E você ter podido ter esse contato com eles ali deve ter sido grandioso, muito, né? Deve ser de uma riqueza, assim, conhecer, se inspirar, né? Conviver e no caso do Quintana, o dia a dia, né? A saber até o bolo, o pedido dele na lanchonete. Pois né? Testemunhar isso, né? História viva, muito legal. E aí o estágio acabou. Não fui contratada, não tinha lugar. E aí eu vim para Brasília, porque minha irmã morava aqui, eu tinha onde ficar. E o professor na universidade, ele vem a ser Luiz Beltrão. Eu acho que ele é o pai da Maria Beltrão. Acho que sim, né? acho que sim. Porque eram dois irmãos Beltrão muito importantes. E aí ele, quando eu falei que estava me formando já no final, e que não queria ficar em Porto Alegre, e tinha chance de vir a Brasília, aí ele sugeriu que eu viesse fazer uma pós-graduação na UNB de cultura brasileira. Legal. E aí eu vim, matriculei, estava tudo muito certo. Em março de 1968 começou o curso professor Oneir Baranda, na UNB. Isso foram algumas aulas, foi indo muito bem, até que houve um problema político. Em 68, aquele ano que Zuenir Ventura escreveu o livro O Ano que não Terminou, a Universidade UNB foi invadida, o curso foi suspenso e o professor sumiu. Eita. Nunca mais se teve notícia.
Caramba, então ele foi Foram os anos duros, os anos de chumbo e plena ditadura. uma vítima da ditadura. Então. E assim, é interessante você dar esse relato. Toda vez que eu converso com alguém, né, que viveu mais de perto isso, né, principalmente na capital, né, onde é que você estava quando isso aconteceu? Você estava na universidade, você estava em casa, como é que foi? Então, Tava tomando bordoada, né? Estava na universidade. Tava lá. Caramba. E com tudo isso, então, acabou o curso, o que eu vou fazer? Eu pensei, vou trabalhar. Aí bati na porta do Correio Brasiliense. Uhum. E aí... E entrei lá como foca. e aí, então assim, aí pausou o curso, enfim, a gente teve, né, em 68, e aí eu entendi que foi bater no Correio Brasiliense para tentar o emprego lá, mas entre né, o cancelamento do curso ali, né, a pausa do curso e a chegar na porta do Correio, o que você estava pensando? O que você pensou para você? Alguém te indicou o Correio ou você que foi atrás? Era o jornal que existia. Uhum. O meu cunhado, já falecido, marido da minha irmã, era cearense e conhecia todos. Então, no começo de Brasília, o jornal era conhecido, o povo dizia o Correio Cearense, porque todos os cargos de mando eram, por acaso, eram cearenses. Agora, tem uma história que eu gosto de lembrar, que, para mim, o jornal o Correio Brasiliense e Brasília se equiparam, porque é a mesma coisa, nasceram juntos, no mesmo dia. Porque a história, lá atrás, quando Juscelino, já empossado, decidiu construir Brasília, era uma coisa prevista. Eu era criança ainda, em casa... Na minha escrivaninha, atrás na parede, tinha um mapa do Brasil e o quadradinho, lembro aquele quadradinho que, né, a futura capital. Então, previsto há muito tempo, e ele, enfim, foi parte da campanha, decidiu. Ele, morando no Rio, quando decidiu fazer Brasília, ele teve um contato com Assis Chateaubriand, que era importantíssimo, né? É o nosso cidadão Kane, né? E ele, de audiência, chegou lá e disse: doutor Assis, eu vim pedir o seu apoio, eu vim lhe comunicar que eu vou mesmo levar a capital para o Planalto Central. Estou decidido. E queria que o senhor estivesse comigo, me apoiasse. E do alto de sua importância, um homem pequeniníssimo, que era o Chateaubriand, né? E aquela voz assim: tá bem, Juscelino, o que você quer? E ele falou. Aí o Chateaubriand prometeu estar presente no dia da inauguração. Ele só conseguiu cumprir a promessa em parte. Ele inaugurou, junto, no 21 de abril de 1960, como todo mundo sabe, o Correio Brasiliense e a Rádio Planalto, que era Tupi, né? Sim. E a televisão não conseguiu, porque a televisão mais próxima de Brasília que tinha era Goiânia, da família dos irmãos Câmara, né? E não deu tempo. Nos últimos meses, os cabos da televisão de Goiânia foram passados pelo ombro dos candangos pelo Cerrado, numa epopeia maravilhosa, que é a história da cidade e dessa empresa que eu ainda faço parte, onde eu trabalho. E aí em que ano que você chegou lá para tentar uma vaga no Correio? Então, me chamaram, que eu fui lá conhecer, eu fui de noite, no dia seguinte, eu já estava lá sentada, lá fazendo alguma coisa. Isso foi, né? Que ano? 68. Nessa época, em Brasília, onde você ia trabalhar o que tivesse. Que desse para fazer, né? O que desse. Tinha que estar lá dentro, né? Depois exatamente, porque tinha chance para tudo. 8 anos de cidade só, né? E o que você começou a fazer lá? Eu costumo dizer que de Brasília eu só perdi 8 anos, porque a partir de quando eu cheguei, em 68, até o dia de hoje, eu acompanho tudo, porque eu estou dentro do jornal.
Pois é. Todas as notícias possíveis, né? Por mais que a sua coluna, o seu nicho seja um específico, você acaba... Eu falo por experiência própria, né? Eu tô na TV Band desde 2018. E o meu programa é um programa de esporte, mas eu sento na bancada da Band News, então eu acabo ouvindo política internacional, aí do lado o pessoal que fecha o local com assassinato, então você sabe de tudo ali, é um cérebro, né? E eu que tô lá dentro da Câmara agora também tô acompanhando de perto tudo que acontece, né? A gente, quando vai para casa no fim do dia, sabe todas as manchetes, todas as notícias do dia seguinte. Era assim, depois com televisão e com a mídia eletrônica, você sabe, todo mundo sabe tudo na hora, né? Até antes, né? E eu, nesse último ano, a minha coluna, enfim, ela só é online. Então, eu tenho um blog hospedado dentro do Correio Brasiliense. Mas vamos continuar aqui nesses tempos de Correio Brasiliense. Nessa linha do tempo, né? Quando você chegou lá, você começou fazendo o que lá dentro? Você falou que entrou, foi contratado. Cidade. Foi cobrir cidade, geral. Cidade, Aí, então você ficava andando para um lado e para o outro. E Brasília, nessa época, meio que era só o plano piloto aqui, né? Era muito divertido, porque o jornal tinha Kombi, então a condução era uma frota de Kombi. E aí a gente chegava de manhã cedo, o chefe de reportagem dava a pauta para cada um, só que a gente ia até o serviço de transporte, embarcava tudo no mesmo carro, na mesma Kombi, e descia lá do setor gráfico, a primeira parada na rodoviária. Quem tinha coisa ali perto saltava na rodoviária. E você morava onde nessa época? Sempre na Asa Sul. E aí eu continuava para os ministérios. Então, eu sabia de cor o que era o primeiro Saúde, até chegar ao Itamaraty, e dava a volta. Então, o pessoal que cobria Congresso, Palácio Planalto... Descia ali. E aí, horas depois, no fim do dia, ia buscar. Não havia celular, vocês podem imaginar. Você tinha que esperar a hora exata para você pegar. Tinha que combinar o horário e tinha que estar lá. A hora da condução passar. Já teve alguma vez de perder, assim, já teve alguma vez que você perdeu a condução? Ficou numa pauta até mais tarde e perdeu a condição? Já aconteceu? E a dificuldade para se comunicar. Eu não sei como é, mas a gente achava tudo bom, engraçado. Dava certo, né? Dava certo. Eu cheguei eu sou um pouco mais novo, mas eu peguei uma fase, né, de que celular não era comum, e eu ia para algum lugar, ia dirigir para algum lugar, falava, onde é que fica a sua casa? Minha casa fica em tal quadra, do lado da padaria tal. E a gente ia de cabeça tentando acertar. Você falou que dirigir, o celular não era comum. Não, o mapa no celular. O mapa no celular não era comum. Porque assim, você ia pelo que você sabia. Eu tenho que ir. Não tinha Waze, não tinha essas coisas, eu tenho que ir em tal altura da Comercial Norte. Então, eu sei que eu tenho que pegar a EPTG, e aí você vai. Eu até hoje eu não gosto de usar muito o Waze, esses mapas. Eu sou do tempo antigo que a gente ia no feeling, lá no. Sei mais ou menos onde é. E chegava, e sempre dava certo, né? Então, resumindo um pouco a história, aí eu fiz geral, né, local, cidades, e de repente aumentou, enfim, a demanda de política, não propriamente política, mas ainda era ditadura. E aí o Correio precisava de pessoas que fossem aos ministérios militares e ao Palácio Planalto. Porque o Correio de 60, né, 1964, com a Revolução, grandes repórteres todos foram descredenciados. A situação tirou. Sim. E aí não tinha quem mandasse. Como eu, recém-chegado, eu tinha a ficha limpa, e aí me mandaram. Não conhecia, né? Quer dizer, a menina... Aí só tinha você e sua saia de 2 dedos. Eu a minha saiote. Aí eu fui cobrir o Ministério dos Militares, tudo, e depois eu fiz o Palácio Planalto. Nessa ocasião eu viajei, foi uma visita do presidente, a primeira vez que fui para os Estados Unidos, cobrindo a visita do presidente da República aos Estados Unidos. Eu sei que éramos 25 jornalistas
24 homens e eu. Só você de mulher. A única, então eu fui a primeira mulher A primeira, A fazendo primeira, história, olha só que legal. a acompanhar uma visita a Washington e por muito tempo. Daí quando veio a abertura, aí eu fiquei cobrindo o Palácio Planalto. Quando veio a abertura, aí aumentou o assunto, o espectro político. Aí eu fui substituída por 2 colegas. Sim. Um deles, o Silvio Leite, Sim. que ainda está no jornalismo. Tá nativo ainda. Né? Até hoje. E aí o Correio me mandou cobrir Itamaraty. Aí quando eu cheguei em Itamaraty, eu pensei, meu Deus, política externa. E eu sempre fui assim muito cuidadosa de me formar antes, né? Sim. Até quando chegar na gastronomia, eu vou contar porque eu fui fazer Sim, gastronomia, porque eu sabia, não só sabia comer, como eu sabia a origem das comidas, né? Aí eu entrei em pânico, porque como é que eu vou escrever sobre uma coisa que eu não sei? Aí corri na UNB e consegui me matricular como aluna visitante do curso de Relações Internacionais, cujos grandes professores, enfim, as matérias eram ministradas pelos embaixadores do Itamaraty. Que legal. Aí eu fiz teoria tudo com eles, Recupero, um deles, né, embaixador Recupero, o embaixador Sardenberg. Aí eu me dei muito bem, eu fiquei uns 11 anos cobrindo Itamaraty. Caramba, tudo e nessa isso. situação, Pra quem não queria, né? viajei o mundo. Viajou o mundo, aproveitou, né? Viajei pelo mundo. Ou seja, você começou com cultura, depois foi para cidades, né? Quando veio para cá, pegou também política. Não, cultura veio depois. Você falou que começou com cultura Lá como estagiária? Né, no Correio do Povo. Sim. Mas no Correio Brasilense, aí, depois de cobrir Palácio Planalto e Itamaraty, no final do Itamaraty houve a Guerra do Golfo, em que o Brasil teve uma participação muito importante, porque nós tínhamos no Iraque milhares de brasileiros, funcionários, né? Sim. As grandes empreiteiras construindo obras lá, e aí até tirar tudo foi incrível. E eu sei que eu cobri a guerra. Você foi para lá também? Sem ter saído de Brasília. Passava as noites em pé nos corredores do Itamaraty, encostada na parede. Buscando porque informação. quando era dia aqui... Quando era noite aqui, era dia lá. O contrário. Então, foi uma coisa muito desgastante. Bom, eu não vi bomba nenhuma, mas cobri a parte diplomática. Até que consegui... Quando foi a retirada do último brasileiro, vieram todos, né? Tudo bem divulgado, fotografado. Aí... um editor do Correio, que da época me chamou e disse que deu uma missão, um desafio. Eliana, eu te chamei aqui para escrever, para você coordenar e editar um caderno, a gente quer lançar um suplemento feminino. Eu disse, meu Deus, feminino? Eu não conheço o que as mulheres querem ler. O meu mundo, as mulheres que eu conhecia... A minha mãe ainda era viva, 2 irmãs, 2 grandes amigas só. Meu mundo, como eu falei, era masculino, na ocasião, né? Eu digo, sei eu o que as mulheres querem. Desafio. Aí eu comprei todas as publicações que existiam no Brasil. Aí fui para casa e fiquei lá debruçada. Estudou. Fez o dever de casa. Junto com a Angélica Torres, a gente fez um projeto, chamava-se Mulher, era um suplemento. Não era tabloide, não, do tamanho, standard do tamanho de jornal, de 4 páginas, era preto e branco, saía aos sábados. E esse suplemento coube a ele inaugurar o sistema Cores do Correio Brasilense. Durou legal. 3 anos. E uma das sessões que a gente criou, que teve muito sucesso, chamava-se Mesa. Então, Mesa sabia aos sábados... Mesa visitava um restaurante, entrevistava tudo, contava toda a história, quem fundou, quem não fundou, quem trabalhava, tudo sobre a história dos donos,
o menu, o cardápio, receitas, pratos e fotos. Ponto. Aí houve uma troca de redação, de comando, o suplemento foi extinto. Acabou. Nunca o Correio Brasiliense recebeu tanto pedido, tanto Pra recado, voltar. tanta reclamação dessa sessão. Que era nova, né? Assim, era uma novidade. Vocês também devem ter mandado Era uma muito inovação, bem, né? Na verdade, Deve né? ter mandado muito bem também. Então, diante disso, me chamaram, que eu estava no limbo esperando. Então, quer dizer, eu fui aqui no Centro-Oeste, porque antes de mim tinha São Paulo, né? Josimar Melo já era colunista de gastronomia. Mas aqui no Centro-Oeste, eu fui a primeira pessoa que eu publiquei em jornal, que eu escrevi em jornal, que comida e bebida é notícia. Não era. Não era notícia. Não era notícia. Você que inaugurou essa O parte. jornalismo gastronômico. Eu já... Veja hoje quantos blogs Sim, existem, quantas estamos pessoas... aqui por causa de você. Então, inclusive. abrir um caminho. Exatamente. Né? Abrir E um até caminho. explicar aqui pra galera que eu tô chamando você, porque ela me deu essa liberdade, tá, gente? É porque o pessoal deve estar pensando, nossa, nem respeita, né? Não, a gente perguntou É. antes. A gente perguntou Pronto. antes. Talvez- Ainda sou coleguinha. É coleguinha ainda, é nossa colega, a gente senta, a gente divide conversa, mesa, brinda vinho, faz. Exatamente. Continua, eu vou só pegar uma água, mas pode Tá. continuar. Então quer dizer que você inaugurou essa área que hoje em dia nós estamos Filão, aí. né? Um filão É, pra... Como é que é essa Muita sensação de saber que você, se não fosse por você, provavelmente alguém ia Seria outra lançar, pessoa, né? mas assim, foi você, né? Como é que é essa sensação? Então, foi o editor que criou, que viu aquilo e disse, vamos fazer uma coluna. E aí que me encarregou de escrever sobre isso. Sim. Nessa época, um sobrinho meu estava fazendo um curso de pós-graduação na Espanha, Sim. e ele, um casado com filhos pequenos, e foi passar uma temporada lá, em Madrid, e aí folheando sempre onde eu trabalhando de jornal, estava de férias, onde eu ia, comprava. Hoje em dia não tem mais nem banca, né? Mas enfim, na minha época eu sou do tempo do... Por isso que eu digo, eu costumo impresso, dizer que né? meu patrimônio é de papel, né? Sim. Eu tenho muito papel, mas jornal. Aí eu comprei todos os jornais, comprava da Espanha, e folheando, aí eu vi um jornal do interior da Espanha, tinha uma coluna que escrevia, que publicava notícias de gastronomia, e se chamava Favas Contadas. Favas contadas. Aí eu copiei o nome, porque é uma expressão que existe na Península Ibérica, tanto Portugal legal. quanto Espanha, né? São favas contadas. E favas são feijões, né? Sim. E se Feijão de aplicou bem. fava. E aí foi... eu digo Que tem a história do favas, de ser da comida, né? E contadas por ser escrito, né? Escrito, exatamente. Aí juntou os dois. Juntou e caiu. Você lembra qual que foi a sua primeira matéria? Que foi a primeira coisa que você escreveu? Eu acho que saiu porque Brasília, na época, tinha dois grandes restaurantes. O Piantella, no Asa Sul, e o GAF, no Lago Sul. Então, tinha uma matéria do GAF. Mas, na ocasião, nasceu em 1998 a minha coluna. Você contava nos dedos de uma mão os bons restaurantes da cidade. Sim. Até o fim do ano já tinha mudado essa situação. E foi indo até hoje, e aí eu fico feliz com o depoimento quando surgiu o IESB, que foi criado, já é falecido, fundador, mas a esposa a reitora, ela um dia me contou. A Leda, né? Ieda, né? Ieda, isso. E aí ela disse, Liana, você foi responsável por esse curso. Como? Porque eu escrevia, tinha coluna no jornal. Sim. Ao mesmo tempo, depois da minha coluna, surgiu a editora da UNB de livros de culinária, de livros de gastronomia. E ela começou a receber no IESB a demanda, solicitação de alunos que queriam curso de gastronomia. Então, viram que a Filão queria estudar, aprender, e não tinha curso de gastronomia em Brasília. E ela disse assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não tinha nada por perto. Aí ela se informou
Aí descobriu que um bom curso mais próximo ficava em Buenos Aires. Mais bem, próximo é pertinho, né? Buenos Aires. O IAG. Então, ela foi lá, conheceu e contratou professores do Instituto Argentino de Gastronomia. E até hoje eles estão aqui. Ah, é? Eles moram aqui ainda? Legal. Tem o coordenador, Aham. ainda de gastronomia, tá no IESV. Que legal. E aí Então você surgiu- começou também o curso de gastronomia aí. É inspiração. É uma inspiração, Serviu de né? inspiração. E é interessante, né? Você falar, né? Toda essa sua trajetória, né? Lá desde de Porto Alegre, né? Do primeiro estágio, e aí de chegar aqui, de cobrir cidades, aí cobrir Planalto, cobrir Itamaraty, cobrir uma guerra. E aí, 30 anos depois da sua chegada no Correio, você inaugurar uma coluna de gastronomia, né? Sucesso que foi assim, a quando pioneira, eu né? acho que se você chegasse, né, pra Liana lá da mini saia e falar, ó, você vai começar uma, ela não imaginava, não né? Não ia imaginar isso, não. Porque você mudou uma tendência, né? Criou uma tendência, né? É que nem você falou, né? No começo de 98 você tinha 5 restaurantes bons, né? E aí, por conta da coluna e por conta da Inspirou, crítica, da mas- visita e tal, todo mundo queria, né, tá ali sendo bem falado, né? Agora eu vou contar a história do meu livro. Então, Isso. aí, nesse momento, o Correio já tinha um prédio novo, Aham. próprio e tudo, porque eu comecei numa Remington, num papel e máquina de escrever, né? Sim. Já estava todo informatizado. Já é uma tecnologia de Já ponta. tecnologia informatizada. E, então, na minha bancada, no meu computador, de frente, no lado oposto, sentava o subeditor, Rosualdo. Então, quando eu terminava a coluna, passava para o editor, que passava para o sub. Ele é quem copidescava, né? Uma linguagem Neto, bem puxa nossa. só o livro um pouquinho mais pra frente aqui, pra pegar aqui. Né? Ele limpava. E eu ficava de frente, e aí eu esperava ele acabar de ler, entrar tudo. Eu só saía do jornal depois que a coluna estava descida. Porque, o detalhe, eu sou virginiano, então, aqueles, sabe? Detalhista. Tem Né? Detalhista. Eu levava a prova, quer dizer, que eu corrigia. O que você pode dizer disso, Neto? Virginiano. Eu não, pelo que eu Neto entendo, adora não é porque eu não entendo nada de horóscopo. E aí ele Então, sempre me detalhista, pergunta. Detalhista. Aí, quando eu sabia que ele, enfim, quando ele estava lendo a minha coluna, que ele lia tudo, eu olhava assim, ele ficava oposto, eu não via o rosto dele, que estava atrás do computador, mas eu via o movimento. Eu vi ele assim, sacudindo os ombros. Quando eu vi, eu pensei, o Rosu tá rindo, ele deve estar lendo a minha coluna, que tinha umas coisas engraçadas, né? Você usava sempre o bom humor para escrever? Tinha coisas assim. E aí, passa-se os anos. E ele sempre, depois disso, ele disse, Liana, quando tinha, né, um número suficiente, ele disse, Liana, eu queria fazer um livro, juntar sua coluna e fazer um livro. Quando ele propôs isso, eu achei muita graça. Eu dizia para ele, livro? Meu Deus do céu, o meu livro já está escrito, está pronto. Ele disse, não, eu quero lançar. Eu disse, então pronto, vamos. Eu conto essa história aí. É muito fácil fazer meu livro. A gente desce lá embaixo no arquivo, o arquivo que tem nome pomposo, né? Mas é a coisa. A gente pede para o Chiquinho a coleção, escolhe tudo, junta, sobe, grampeia tudo que quer, bota uma capa, eu arrumo um título e no dia e hora certa nós vamos nós dois de mão dada até a beira do Paranoá e a gente lança tudo. Lança o livro no lago, né? E aí ria muito. Isso foram anos, até que um dia ele disse, chega, eu estou falando sério. Você sempre levando na brincadeira, você sabe do livro. Sempre. Aí, quando ele disse, eu estou determinado, eu quero estar aí, eu disse, tá bom. Aí ele passava as tardes lá em casa, aí eu guardava todos os originais. Sim. E aí escolhemos Tem até hoje? Os originais tem até hoje? Tem. Virginiano guarda tudo.
O meu patrimônio é de papel. E assim, interessante você falar sobre essa transição da máquina de escrever para computador e tal. Uma coisa que é uma observação minha, às vezes que a gente conversou em degustação, em algum restaurante e tudo mais, eu percebi, uma vez foi comigo e outra vez foi fazendo pergunta para um especialista em vinho. Você sempre tem um papel e uma caneta para poder anotar a resposta ou anotar os tópicos. E até comigo, quando a gente conversou, acho que eu falei de um filme, e aí você, não, peraí, me dá um minutinho aí, pegou um papel, uma caneta. Você ainda é muito de usar papel e caneta? Até hoje. Porque dentro da redação, por ter gente mais nova, os estagiários... Não, todo mundo só com celular. Só com celular. Ninguém. Até hoje. E outra coisa, eu exijo no restaurante, quer dizer, acho que o restaurante que tem cardápio, para mim o cardápio tem que ser de papel. De papel. Deus me livre de QR Code ou invençãozinha do inferno. Mas você gosta Só um negócio do cardápio. A gente até falou aqui, não lembro se foi com a Estefania do Universal, acho que foi, né? E eu concordo com o que ela falou, o cardápio faz parte da experiência, né? Sim, exatamente. Sim. Ele faz parte, porque você, enfim, além de ter os produtos ali... É um ritual. Vem o garçom, depois vem o maître, oferece, você fala, olha, tudo faz parte, né? E você também tem um conhecimento do que o restaurante está te oferecendo ali, né? Sim. Na hora, assim, pelo cardápio você já vê a quantidade de comida, o que já tem lá. Tipo, né, de comida. Tipo de comida. Né? Até pelo cardápio, né? Do jeito que ele é impresso, disposto, né? Disposto ali, você já sabe um pouquinho do restaurante, né? Já conta um pouquinho do restaurante, né? Legal. É uma peça importante. E como é que você se adaptou a essas tecnologias? Porque hoje sua coluna é online. Não, então, quando veio, aí eu aprendi a escrever no computador, ponto. Você que escreve mesmo? No computador, certo. Aí passa seu tempo, depois veio... Aí o Correio convidou, enfim, os titulares, a maioria tudo, a ter seu próprio blog, fazer blog. Sim. Aí eu aprendi, mas não é isso que não faço, mas eu não tenho esse apetite, esse gosto. Sim. Tanto que eu logo fiquei independente. Aí eu contrato colegas, eu tenho colegas que foram do Correio, né? Terceiriza, que eu mando, eu envio e eles fazem para colocar. Porque o vocabulário era muito diferente. A primeira vez que saiu meu blog, que eu mandei, enfim, enviei para a pessoa, ela leu tudo, e aí não saía, eu olhava... Aí eu pensei, o que aconteceu? Daí ela disse, foi até a Adriana Isel, que hoje já não está mais, não é ela mais que faz meu blog, porque ela está exercendo um cargo de muita responsabilidade, muito trabalho no metrópole, trabalha loucamente lá, não tem tempo para nada. Aí ela disse, como é que ela falou para mim? Não, espera que eu vou subir. Aí eu pensei, ela deve... Não entendi nada, o que houve? Quer subir, né? Vai para onde? Ela, em vez de baixar as coisas, porque quem é de jornal sabe, baixa, o texto baixa, o papel baixa, para oficina, né? Em vez de ela fazer meu blog, baixar a coisa, ela vai subir. Onde é que ela vai? Então, até isso, né? Tudo ao contrário. Sim. E como é que foi essa adaptação? Assim, você escreve hoje em dia com o seu próprio linguajar ainda, ou você teve que se adaptar aos tempos de hoje? Não, eu escrevo do jeito que eu sei. Quer dizer, hoje eu me sinto mais do que repórter, quer dizer, eu sou quase uma contadora de história. Você sabe meu trabalho como é, que surge uma coisa, né? Aí surgiu, você falou, por exemplo, do que a Estefânia teve aqui, né? Que é do Universal. Então, a matéria que eu fiz com ela, quando ela assumiu, aí toda aquela história, eu contei tudo como era o Universal da Mara, todo o desenvolvimento. Até chegar nela. Né? Até chegou, e quando ela decidiu ir embora, quando passou, quer dizer,
está todo histórico lá. Então, hoje eu conto histórias da gastronomia, né, Sim. de Brasília. Que você vivenciou ainda, né? Você vivenciou toda essa história ainda. Sim, eu sou testemunha. Exatamente. Foi uma coisa que você ouviu de alguém. Você foi lá e viveu tudo. E assim, nesses anos todos, já falando de gastronomia, o que você vê de diferente que antigamente você achava, não, isso aqui nunca vai acontecer, vai ser uma loucura. E hoje em dia você vê os restaurantes, sabe, e tem. Não, evoluiu muito, né? Ah. Evoluiu. A comida, de modo geral, também se moderniza. Tem receitas típicas do passado que você não vê mais. Por exemplo, tem coisas que eu lamento, que são saborosíssimas. Você nunca mais viu um restaurante oferecer coquetel de camarão, né? Não tem, Não. é verdade, é bem difícil. Era numa taça de cristal bonito, camarão. Os camarãozão gigante, né? Imensos camarões. Aham. E aquele molho, né? Molhozinho no meio. Que se chama hoje, seria um molho bisque. Então, tem pratos... Sumiram. Perderam, né, no tempo. Perderam, não tem moda. E outra coisa, o surgimento da gastronomia oriental, né? Sim. Então, olha, a cidade está cheia de japinha, toda quadra tem seu japa. Isso é verdade. E era uma coisa que era, eu lembro tinha, assim, não. não tinha, você Não, tinha um não. ou outro e eram muito mais caros, era bem difícil. Era uma coisa de você- de rico, né? você não conseguia comer. ir. Na verdade, se a gente parar para pensar, a culinária, eu vou colocar assim, a culinária de Atlas, né, de outros países e culinária internacional, não era, no começo dos anos 2000, não era para todo mundo, né? Você não via, pelo menos a minha realidade ali, né? Eu não via ninguém falar, eu comi num restaurante grego. Hoje você consegue, até porque tem mais opções, né? E aí procura e demanda, né? Aí, A outra coisa que eu não sou proibida de falar, o meu trabalho, eu não posso chegar no restaurante e dizer isso, mas o meu trabalho me levou a me tornar jurada dos 50 melhores restaurantes do mundo, né? Ó, que legal. Como é que foi isso? Como é que você chegar? Five Best. Porque a pessoa, o representante do Brasil nesse ranking, é Josimar Melo, né, que eu conheço Sim. bem, de São Paulo, tudo. Então, me Ele convidou há te muitos convidou. anos. Né? e como é que, falando agora especificamente desse festival, desse concurso, enfim, como é que você fazia para poder julgar? Você tinha que ir nos 50? Como é que funcionava? Não, então, cada jurado, quando começou, nós éramos 900 e poucos jurados Nossa. no mundo. Tudo isso. E cada um, no caso, né, então, os jurados brasileiros, porque o de Brasília deve ter outras pessoas, a maioria Rio, São Paulo, Sim. então são 10 votos. E você, a metade pode ser local, brasileiros, restaurantes brasileiros. Entendi. E a outra parte de exterior. Isso me levou, eu já fazia isso, eu faço viagens gastronômicas. Então, por minha conta, porque... A pessoa conta. Mas você é convidada também, né? Aí, eu vi você foi para Marrocos, não foi um tempo desse? Não. As viagens todas são pagas por mim. Eu fiz, por exemplo, com o Simon Lau, que é o chefe dinamarquês, do Aquavit. Acho que eu estou confundindo com esse. Eu já tive 3 ou 4 vezes na Escandinávia. Adoro, é a parte do mundo que eu mais me encontro. Então, adoro aqueles países nórdicos, né? Noruega, Suécia, Dinamarca, mas só vou no verão, né? Tem que escolher bem a época que vai. Deve ser muito frio. Quando, ali no começo dos anos 2000, com a coluna, né? Já nativa, já tem muito tempo, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Qual que era o seu restaurante favorito nessa época ali? Entre 98 e 2002 Não, ali? eu ia nos que existiam, esses que eu falei. Não, mas qual que era né? o seu gosto pessoal? Qual Você que era tinha o seu um favorito? preferido Você ali. tinha um preferido? Não, depende da comida, por exemplo. Eu posso falar até hoje. Quer dizer, comida italiana, que eu gosto muito. Quem é que faz a melhor comida clássica italiana na cidade? É a Trattoria da Rosário. Então, Aí, ó. Nunca fui lá. Já vou pegar a dica e já vou lá já para ver. Pra então experimentar. eu vou lá quase toda semana e como o mesmo prato. Porque
ele faz o prato, a origem dele, ele é napolitano. Uhum. Então, aquele molho de camarão e lula e frutos do mar com a pasta, tanto faz espaguete fettuccine, aquilo é uma coisa assim, eu acho... Esse trattoria é onde? Na Asa Norte? Não, é no Lago Sul, na QI 17. Fica a trattoria numa ponta e o taipá na outra. Ah, tá. Nunca então, fui, não. comida peruana, taipá. Taipá. O taipá é muito gostoso também, eu já fui. E qual que é o seu tipo de comida preferida? Bacalhau, Bacalhau? sempre o Francisco, né? Fantástico. Sim. E É um nos clássico últimos já. anos veio depois dele, que é um bacalhau maravilhoso também, do Manuelzinho. Ah, sim. Eu acho que uma comida que deve ter mudado muito, né? É a comida italiana, né? Porque eu acho que é uma coisa mais artesanal, então tem muito restaurante que não faz esse detalhe artesanal. A pasta artesanal, né? Acho que faz uma coisa mais industrial, né? Você sente essa diferença? Não, é a comida mais popular do mundo, né? A influência da comida italiana é número 1, né? Sim. O mundo inteiro tem. Eu adoro uma boa massa. Acho Harmonizada, uma delícia. então, hein? Harmonizada, com bom vinho. E Brasília tem boas casas, a Cantina da Massa também, Sim. que é pioneira, né? Sim. Tem massas artesanais também. Hoje você diria que Brasília tem opção para todo mundo? De tudo e para todo Sim, mundo? tem. Boas opções? Tem, certamente. É porque era uma das reclamações que eu via. A gente até depois conversou sobre isso aqui, né? Mas eu me lembrando lá no começo do final dos anos 90, era uma reclamação que ainda o pessoal tinha, né? Não tem muita opção. E hoje em dia a gente estava falando, né? Que a gastronomia faz tanto parte da cultura, faz tão parte da cultura brasiliense, candanga, que quando vem um parente meu pra cá, obviamente, eu quero fazer todo o tour com ele, né? Esplanada, ponte, jardim botânico, arquitetura, tudo mais. Mas eu quero levar ele em um restaurante. Agora, se você me perguntar qual é o ingrediente número 1 que o brasileiro mais ama, carne. Carne, né? Não tenha dúvida. Olha o número de casas de carne que tem, churrascarias imensas e estão sempre lotadas, né? A gente também não tem essa cultura praiana, né, de comer peixe também, por a gente estar longe do mar, né? Então a gente acha que dá essa preferência. Querendo ou não, é um produto carne. mais caro para cá. Tem de camarão, enfim, marisco, essas. É um pouco mais menos acessível por isso, né? Mas uma coisa que eu vejo aqui, e o que eu estava falando, é que a gastronomia, ela é metade do entretenimento, pelo menos, de Brasília, assim, ou mais da metade já. Porque você não consegue... Beleza, tem todo o histórico político, arquitetônico, dos parques também, mas a gastronomia, ela meio que ela se encaixou num espaço onde, de repente, por exemplo, você pega... São Paulo e Rio tem futebol e praia, você entende? E aqui não tem futebol e praia, mas tem a gastronomia e por aí vai, né? A gente vai comer para se divertir. E a vida social de Brasília acontece nos restaurantes. Nos restaurantes, exatamente. Vida social, vida política, grandes negócios, digamos assim, né? É a mesa, né? A mesa tudo. Ela faz parte coisa disso bem tudo, italiana, né? E, assim, todo lugar tem uma comida típica, né? Você se arriscaria a dizer qual comida típica de Brasília? Você acha que a gente tem uma comida típica? Já que aqui é esse mix de culturas? Eu acho que falta ainda tempo para a gente dizer isso. Agora, o que eu afirmo, sem dúvida, a origem da gastronomia de Brasília, uma característica é cosmopolita, pela formação. Porque aqui o que houve? Quando surgiu Brasília, quando começou a ser construída, antes da inauguração, por exemplo, o primeiro estabelecimento comercial, isso são pesquisas minhas, estudo, surgiu na Cidade Livre, que é hoje o Núcleo Bandeirantes. Sim. Então teve um italiano lá, Vitor Pelecchia, parece, que ele abriu a primeira padaria em 1958. Está no livro de Ernesto Silva. Então, durante a construção de Brasília, havia bons restaurantes na Cidade Livre de alemães, austríacos, franceses, de estrangeiros. Quem é que frequentava era, enfim,
os mestres de obra, assim, os e os operários, engenheiros, né? não, os engenheiros. engenheiros, tops engenheiros. E os operários comiam aonde? Os operários, os candangos, que ganharam depois o nome de candango, Candangos. eles comiam nos próprios acampamentos. Aqui Aham. na Vila Planalto ficavam os acampamentos das empreiteiras. Todas tinham seus acampamentos, os dormitórios e as cantinas. Então, Sim. eles trabalhavam quase que de sol a sol, né, na construção, Sim, sim. e tudo, nem saíam dali. Porque também no Brasília é tudo distante, não tinha não tinha condução, nada, né? não tinha nada, não tinha condução, Aham. ficavam ali, era só trabalho. Agora, os engenheiros que circulavam nas obras, tudo. Então, para quem é dessa época, conta, quando eu vim, em 68, vi muitas histórias desse tipo. E aí tem uma muito interessante, que tinha uma garçonete que usava o cabelo bem loura, usava o cabelo curtinho, tudo, e logo apelidaram ela de Kim Novak, porque Quem é que Novak? havia na ocasião uma atriz, Kim Novak, tá. Ah, sim. americana, né? E pronto, e aí o apelido. Então, os engenheiros chegavam no fim da tarde, no fim do expediente, entravam empoeirados, de Sim. bota, chapéu, do jeito que eles estavam. Seca de Brasília, né? Só lavavam, sentavam naquelas mesas para comer a comida requintada, isso que eu falei antes, que a partir do coquetel de camarão e as comidas, outra coisa que tinha muito na época, servida no rechô, Sim. com comida feita no fogo, né? Aham. Isso hoje em dia até ficou mais comum, né? A comida, vou dar um exemplo, né, no fogão a lenha, né? Porque era uma coisa de roça e de obra, enfim, de pobreza, vamos colocar assim, né? E depois, hoje em dia virou um estilo gastronômico mais... Então, Brasília surgiu isso. A comida local, o que era? A comida goiana e mineira se equivalem, são assemelhadas. Então você acha que Brasília tem puxou essa cultura gastronômica mais de Goiânia? É a comida local, que é de Goiás, porque afinal o quadradinho foi tirado de Goiás e de Minas, né? E a comida estrangeira, internacional, trazida por esses chefes estrangeiros que... Sim. E aí deu esse caldo, né? Então nós temos de tudo, por isso que é variado. Temos muita mistura também nordestina, né? Você pega uma cidade, por exemplo, do Nordeste, a origem é só a comida local, não teve essa influência, né? Sim. E a comida nordestina também, porque a mão de obra, a mão dos canteiros, a construção de Brasília, qual foi a primeira a mão de obra, de onde veio? O caminhão Pau de Arara, nordestinos. Nordeste. O Nordeste Até que Ceilândia, né? Ceilândia é a cidade mais nordestina de Brasília, né? Exatamente. Tem muita cultura. Naquela feira da Ceilândia a gente come muita comida lá. Maravilhosa aquela feira, né? Você gosta de comer em feiras assim ou você prefere ir num restaurantezinho? Como é que é? Você se arrisca aí numa feira da Torre? Não, admiro muito, eu gosto. Você gosta? Gosto muito. Diferente, né? E querendo ou não, eu acho que você, assim, né, a pessoa que gosta da cultura gastronômica, gosta de vivenciar, gosta de experimentar, ela tem que estar aberta a experimentar de tudo e em todo lugar. Mas a comida simples, artesanal, a comida bem feita, agrada a todo mundo. Sim. Né? Tem um restaurante que eu gosto muito, mas aí fica em Pirenópolis, que ele é muito... Ele é a comida caseira goiana, num preço super, assim, barato. Não, é muito barato. Só aí o pessoal olha assim, nossa, muito barato, deve ser horrorosa a comida. Pelo contrário. Mas aí é o que você falou, Liana. É o tato, né, na hora de fazer e essa mão, esse cuidado, né? Isso aí não tem... Assim, tem o valor lá que você paga, mas isso não tem valor, né? Na hora de o sabor que você
Você pode dizer o nome do restaurante? Eu não lembro. Eu acho que é Casarão. Ele fica de frente à catedral ali de Pirinópolis, ali, atravessando a rua. Ah, sei. Ele fica bem na esquina ali e ele é lotado e ele é barato, assim. É um self-service. Isso, é esse mesmo. É famosíssimo, de É. acordo. É delicioso. Ele é delicioso e assim, é barato. Não precisa ser cara pra ser gostoso. Né? E tem uma coisa que eu acho que muito deixa mais acessível ainda, porque você tem a opção do quilo e a opção do à vontade. Você pode ficar R$35,90, você come à vontade. Você come as delícias goianas à vontade. É isso. Então, como você tá com compromisso, né? Você vai pra onde? Hoje à noite vou degustar o novo cardápio do Saver, Aí sim, hein? que é do grande chefe Tiago Paraíso. Sim, grande chefe. Queremos você aqui. É uma revelação. Tiago Paraíso, queremos você aqui, hein? Vim conversar com a gente. É o chefe Revelação ou restaurante Revelação? Não, ele se tornou chefe muito, muito jovem. Ele foi uma revelação e agora já tem muita experiência. Ah, legal. E aí estudou. Um dos grandes chefes de Brasília. Brasília tem muito chefe bom, trabalhou né? na Europa, né? Então, legal. Brasília tem bastante chefe, muito né? Chefe bom, Muito chefe bom. Inclusive o Lira ia vir aqui também hoje. Não deu, aconteceu um problema com ele e tal. Queridíssimo. Você conhece? Né? Pois é. Então vamos pro nosso Deu Bom e Deu Ruim, né? Já que você já tem um compromisso daqui a pouco. Aí vamos fazer a nossa parte final. Nossa parte final, a gente... Explica para a gente pergunta pro nosso convidado para ele contar uma história que deu ruim, que ser puxada... Pode ser uma cobertura, pode ser uma experiência num restaurante, pode ser alguma coisa que você considera assim, esse dia aqui, essa reportagem, essa degustação, ou essa história da minha vida deu ruim. Um momento difícil. Um momento difícil, ou um momento que deu ruim, assim, na hora de fazer a matéria. Pensa uma história pra gente aí, traz uma história pra gente. É difícil eu lembrar do deu bom, porque para mim, todos os dias, toda vez que eu vou num lugar, quase sempre dá bom. Né? Mas não deu ruim, deu assim, ruim. Uma coisa que foi bem... Deu ruim, eu tenho uma experiência que foi uma enorme decepção. Há uns 3, 4 anos, ainda bem que eu fui, porque agora vai ser difícil. Recente. Eu fui conhecer o Irã, eu passei 1 mês no Irã. Caramba. Loucura pela civilização persa. Uhum. E entre as cidades lá, Teherã, que eu fiquei surpresa, adorei o povo. E as mulheres incríveis, todas elas super inteligentes, falam inglês. E eu pensei, como é que se submete, né, com aquelas roupas que elas não podem mostrar um fio de cabelo, né? Aquilo me fez sofrer. Hijab. E aí, uma das cidades que fazia parte do roteiro, chamada Shiraz. Shiraz é o nome de uma uva ícone, é uma uva internacional, quer dizer, um vinho tinto de Shiraz, que é maravilhoso. Sim. Provavelmente deve ter vindo de lá, porque a cidade é milenar. E aí, chegando lá, eu disse, meu Deus, tudo que eu queria provar, né? Só que é difícil, esse regime do Ayatollah, que acabou com tudo. Imagino que tivesse, para alguém que era versado, talvez no câmbio negro, nas casas, alguém tivesse. Mas eu não tive acesso, então não havia. Porque tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Todas as vinícolas se transformaram em produção de suco de uva, porque eles baniram a bebida alcoólica. Então, fui tão longe, eu pisei em Shiraz e não tomei o vinho Shiraz. Poxa vida, eu voltou decepcionado então mesmo, né? E um deu bom, escolhe um desses tantos deu bons que você deve ter vivido já, escolhe pra gente... Momento deu bom, é verdinho, tá? Eu vou colocar aqui, saiu da mão. Escolhe um deu bom pra gente, assim, um lugar que você se surpreendeu, um restaurante, uma degustação, um país que você conheceu. Não, deu bom pra mim toda vez que eu vou no Francisco da academia, que chama-se Asbac, com Dom Francisco, com o próprio Francisco Cancelheiro. A gente tem até um grupo que era mais frequente nos sábados. Sim. Ele costuma receber o ingrediente.
Então, o produtor de uma proteína que quer que ele prove, que ele faça, que ele transforme, que ele aproveite, fornece, leva até ele, manda e ele prepara. E isso acontece com carnes, com peixes, com vários tipos. Toda vez que ele avisa, olha, tem novidade, vou testar tal coisa. Aí junta Quase a galera. sempre o resultado é esse, deu bom. Deu bom. Né? Aí junta a galera lá, né? E vão lá experimentar. Que Isso é legal. bom, isso deve ser legal. E a expectativa que você fica, você não sabe o que vai ser, né? Você não sabe. Não, ele avisa. Ele olha, avisa? Não, eu sempre Vou sei. fazer Qual foi o melhor prato ali que você já comeu nessas experiências de... Olha, ele como viveu no norte, na Amazônia, ele é expert em peixes amazônicos, né? E ele faz uns molhos típicos de lá que muito... ele usa tucupi, né? Então, Sim. essas coisas, tudo que ele Bem prepara, característico, assim, né? Legal. Ingredientes típicos de lá. Você perguntou se eu sei, claro que eu sei, porque repórter, jornalista não suporta surpresa, Sim. tem ataques. Se não souber antes... Tem que estar bem informado. Se não souber antes as coisas... Eu vejo você perguntando tudo, falando, de onde é que veio esse vinho, né? O prato, de onde é que veio sei lá, a lula, né? Você sempre pergunta essas coisas assim, eu vejo que você é bem... Quem é a mãe da lula, a avó da lula? Exatamente. Você quer Quer saber todos os detalhes. A árvore genealógica da lula, ela quer saber. Mas é isso, né? Dá no seu sangue jornalístico, É a profissão. né? Pô, Liana, só tenho a agradecer aqui Imagina. a essa conversa, foi muito legal. Papo muito bom. Muitas histórias, Muitas né? histórias, assim, as coisas que você trouxe ali de lá de trás, que a gente nem imaginava. Achei bem legal, né? Bem enriquecedor. esse Eu papo. gosto quando eu conheço a origem, e normalmente ela nem bate com o que a pessoa faz hoje em dia, né? De pessoas que a gente admira, assim, é muito interessante, né? E poder bater esse papo aqui, e assim, só reforçando, a gente aqui no Deu Bom, a gente gosta de perguntar as coisas e as Exato. curiosidades aqui no programa. A gente não pesquisa. Não pesquisa, não conversa antes, porque a gente quer justamente ter esse gostinho de descobrir aqui junto com vocês também, né? Então, foi muito, muito legal, assim. Muito legal mesmo. Obrigado. Eu agradeço profundamente, uma alegria reencontrar vocês. E sobre minha experiência aqui, eu posso dizer, deu bom. Deu bom. Vai ser o próximo Deu Bom que você vai lembrar agora quando perguntar, né? Deu bom. Quando eu fui no Deu Bom. Pronto. Bom demais. Acho Bom que é demais, isso, né? Você quer deixar algum recado pro pessoal? Onde é que compra o livro? Onde é que te vê suas colunas? Onde é que lê? A minha coluna sai um blog hospedado no Correio Brasilense, com meu nome, Liana Sabo, blog. Sim. Então, eu tenho no celular o aplicativo, tem um aplicativo e abre direto. Tá. E o livro estava na mão do editor, Rosualdo Rodrigues. Então, ele tem agora este que eu trouxe aqui. E, por último, ele tinha colocado na loja A Garrafeira, uma loja de vinho, uma graça de loja que ficava na 215 Sul, 214 Sul. E fechou, há um mês fechou e mudou, senão já tinha uma loja, porque, enfim, eles junto tinham uma feira. Isso tudo acabou porque o dono, Carlos, se limitou agora à pequena loja no Cine São Francisco. Aí ele avisou todos os clientes que ia vender as coisas, os vinhos, um preço especial, tudo, e no meio daquilo encontraram uma caixa que tem meu livro, com meu livro. Aí disseram, olha, teu livro está aqui, eu fui buscar, então ainda tenho uma caixa. Agora vende mais caro agora. Em casa. E tem de colecionador agora. Eu tenho, então essa caixa está na minha casa, eu ainda tenho. Legal, bacana. Então é só falar com você. É só falar comigo. Vai pagar um pouquinho mais caro, que são os últimos, e se quiser um autógrafo, paga mais caro ainda. Exatamente, tirar uma foto também, fazer um meet and greet. Exatamente. Mas é isso então, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço muito. E esse aqui vai ficar na redação de vocês. Não, aí sim. Vou autografar
E espero que os próximos, então, entrevistados também possam deixar, quem sabe, se não Sim. faz uma biblioteca de Sim. Sim, entrevistados. esses livros aqui, tudo aqui a gente vai ganhando dos É, convidados. Muito legal demais, obrigado. legal demais. Uma honra Bom ter o demais. seu livro aqui. É isso, Rodrigo? É isso então, galera. Obrigado aí por vocês acompanharem mais um episódio do Deu Bom Brasília. Exatamente. Siga, comente, curta, compartilhe. Deu bom demais. Deu bom demais. Até a próxima. Valeu. E é isso. Fechou. Ótimo. Legal, né? Ganhamos um livro autografado. Exatamente. A caneta que eu faço...